Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar de CPQ, Salesforce CPQ. Eu sou o Thiago Welter e fique à vontade para entrar em contato comigo. Esse é meu e-mail, thiagovelter@gmail.com. E antes de começarmos a aula, gostaria de pedir para quem não é inscrito se inscrever, se puder deixar seu like. Isso é muito importante para a continuação do canal. Então vamos lá. O objetivo dessa aula é nós entendermos o que é o Salesforce CPQ, para que serve o Salesforce CPQ, benefícios do Salesforce CPQ e os recursos do Salesforce CPQ, ok? Então, o que é o Salesforce CPQ? O C significa configurar, o P, preço, e o Q, cotação. Então, ele é originalmente chamado de Steel Brick, que ele é um pacote gerenciado. A Steelbrick é uma empresa que montou esse pacote, montou esse app, que foi adquirido pela Salesforce, se eu não me engano, em 2020, e se tornou o CPQ da Salesforce, que é chamado de CPQ Next Generation, que é um novo CPQ, ele é diferente das cotações que nós temos agora, hoje, dentro, que é aquele objeto coach. Então, ele tem objetos customizados, que nós vamos ver em outras aulas. E ele é uma ferramenta que auxilia as empresas no gerenciamento de processos e fechamento de negócios, desde o início até a geração de cotações e configuração de ordens para coletar dinheiro. Ok? Então ele faz todo o processo, ele vai desde a cotação até o pagamento, onde você consegue ver o fluxo inteiro. Ele permite às equipes de vendas configurar suas ofertas, seguindo as regras de negócios e atendendo às necessidades do cliente. Então, o CPQ ele permite uma amarração, uma configuração bem controlada que faz a equipe de venda não perder tempo e conseguir entregar uma cotação mais perfeita, mais acabada para o cliente final, ok? Então aqui nós temos o processo, né, que é o Configure, Price e Quote, que é o nosso CPQ, onde a gente tem a configuração, temos o preço, a gente tem a proposta e contrato, a gente tem ordem e renovação, onde esse contrato ele pode ser renovado se você estiver vendendo uma assinatura, por exemplo, nós podemos ter aqui o controle do pagamento e da entrega, da coleta e da entrega também. Nós temos também a análise e o forecast dele, que é bem interessante. Então, para que serve o Salesforce CPQ? Ele ajuda a definir com precisão o preço das mercadorias para produzir rapidamente cotação de vendas precisas profissionais para cliente potencial. Ele usa regras inteligentes que evitam que os produtos incompatíveis acabem na mesma cotação. Por exemplo, há negócios que têm regras que não deixam vender produtos que não tenham uma ligação com o produto pai, por exemplo. Como se fosse um notebook, você não pode vender um processador que não serve para aquele notebook. Então o CPQ ele faz todas essas regras. Você também pode deixar a regra bem definida, as regras de descontos, né? E com poucos cliques, um representante de vendas pode criar uma cotação e enviar por e-mail, e até incluir uma assinatura eletrônica para fechar o negócio. Tem inclusive empresas que já fazem a, esse, essa integração do CPQ com o DocSign e outras ferramentas de assinatura de contrato. Se a gente tem o CPQ, por exemplo, aqui esse notebook da Dell, a gente sabe que o notebook ele pode vender somente com esse processador, a gente não poderia colocar um i3 ou um i7 nele, né? Ele tem os opcionais, onde você pode colocar ou Windows 10 ou Windows 11. O CPQ vai te deixar escolher
se você quer um ou outro, jamais os dois. Então ele já deixa isso bem funcional. Ele deixa também as placas de vídeo que você pode utilizar, né? Então, essa placa de vídeo é o que é opcional desse notebook. A memória aqui só tem uma opção, mas se fosse possível, a pessoa poderia colocar outras configurações de memória, né? O armazenamento e tela. Então, o CPQ ele permite que o vendedor ou numa loja B2B, B2C, a pessoa consiga montar o seu pacote, sua cotação com aquilo que é pertinente a determinado produto, ok? Então, seguindo para que serve o CPQ, ele permite os representantes obtenham as informações que precisam para executar vários objetivos, campanha de produtos e canais simultaneamente. Ao mesmo tempo, os tomadores de decisão podem acompanhar o progresso para que os ajustes possam ser feitos assim que surgem novas realidades. Então, o comprador também ele consegue ter mais visibilidade, consegue acompanhar o processo sem ser aquilo de coisas escondidas. Os descontos podem ser alterados, categorias de produtos revisadas, táticas de uma categoria específica, por exemplo, pode ser revisada, e qualquer coisa necessária para aumentar a receita e condições atuais do mercado. Os benefícios. Quais são os benefícios de utilizar o CPQ? Ele produz cotação precisa, né? Então, em vez de depender de lista de produtos e catálogos de preço, os vendedores têm tudo o que precisam para criar cotações precisas incorporadas à ferramenta. Chegou já a época do vendedor ter que pegar vários catálogos, folhear ou ficar correndo atrás de preço. O CPQ já ajuda nisso, já ajuda nessa parte. Ele dá os descontos das regras de aprovação programada, colocando barreira em torno dos negócios, de modo que os descontos não autorizados são coisas do passado. Então, você tem uma política de desconto aqui bem definida, bem aplicada, onde não pode se inventar nada mais e a pessoa vai ter muito mais assertividade de passar uma cotação correta. O segundo benefício, o CPQ ele melhora a eficiência. O CPQ ele permite a entrega de cotações mais rápidas e melhora a eficiência nas operações de vendas, porque ele reduz o tempo gasto em tarefas administrativas, como por exemplo ficar acompanhando tarefas. Ele foi feito para dar essa agilidade nas cotações. E as equipes de venda ficam livres para se concentrar no cliente. Então, com mais tempo, as equipes de venda conseguem focar no cliente e dar o suporte desejado. Chegou o tempo de ter aquela pessoa que só fica digitando pedido, se quebrando para construir um pedido. O CPQ ele já veio para suprir isso. Aqui nós temos uma tela, né, do CPQ, onde a gente tem aqui, por exemplo, um produto. Então, o CPQ ele pode ser todo customizado para o seu negócio. Essas colunas podem ser customizadas. O percentual ele já vai calculando o total. Ele vai te deixar colocar o percentual correto. Ele vai, por exemplo, se você tem um acessório que você tem que ter um mínimo uma peça. Você também vai conseguir configurar esse acessório para que a pessoa escolha essa peça. No caso do notebook, por exemplo, ele tem que ter uma memória de 16 ou 8, por exemplo. Então, você não consegue vender o notebook sem que tenha escolhido a memória. Então, o CPQ, ele dá vários ajustes e apoio para isso, tá? Isso aqui é só um print do Coach Line Item, que é onde se edita as linhas da cotação. Os benefícios aqui, continuando o terceiro, né? Ele constrói confiança com os compradores, pois o uso do CPQ dentro do Salesforce oferece aos profissionais de venda acesso imediato às informações do comprador enquanto trabalham no processo de venda e oportunidades de fechamento. O que isso quer dizer? Que ele concentra mais informações sem ter que estar abrindo várias janelas, várias abas,
abrindo vários sistemas e você tem mais assertividade para passar a mensagem que o cliente deseja ouvir. Então, o quarto benefício, o CPQ maximiza o benefício dos clientes e prospectos existentes, pois é mais fácil vender para um prospect ou para um cliente que já tem do que ficar encontrando novos. O nível de aquisição de um cliente novo é muito menor do que um já existente. E os mesmos manuais que garantem a precisão dos preços também surgem oportunidades de venda, sugerem essas oportunidades de venda adicionais e vendas cruzadas que estão alinhadas com as considerações de margem para representantes de venda. Então você também consegue fazer sugestões de pedido, tendo uma inteligência por trás, e sugerir vendas cruzadas, por exemplo, algum produto de outra linha, algo que o cliente pode pôr como um adicional, que isso vai ajudar a aumentar um pouco a margem de venda. E o quinto benefício, o CPQ ele aumenta a receita e permite cotações precisas, maior eficiência, visibilidade completa do processo de compra e construção da confiança com os compradores. Ok? O resultado de todas essas coisas juntas é o aumento do tamanho do negócio e o crescimento da receita. Então, se você consegue fechar cotações mais rápidas, dar o apoio necessário para o seu comprador, fidelizar o comprador, o esperado disso é o crescimento da sua receita da sua empresa. Os recursos que nós temos no pacote do Salesforce CPQ é o editor de linha de cotação, regras de produto, produto em pacote, venda orientada, modelos de cotação, citação multidimensional, contratos, renovações e alterações. Nós vamos ter outras aulas para falar sobre cada um desses carinhas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o Industry, que é o Velocity CPQ, e a diferença entre o Velocity CPQ do Salesforce CPQ, e após isso vamos ver como criar uma org CPQ para começar a implantar o que a gente está aprendendo, ok? Então aqui a gente tem o CPQ, né, como ele funciona dentro do nosso CRM. Aqui a gente tem o CRM separado, onde nós temos oportunidade, contato, products lines. Isso aqui é o padrão do Salesforce e o CPQ, que é esse pacote gerenciado, que é do Next Generation, ele vem com as suas Coach Creation, Order Proxies, alguns objetos customizados. Então, tudo que temos aqui é do pacote, tá? É daquele pacote, não é o padrão que a gente está acostumado. Então, o CPQ ele vem já para ajudar a cotação, a cobrança e entrega de produtos e a renovação desses produtos. E depois a gente consegue ter integrações com sistemas financeiros para ver o pagamento, para acompanhar a situação financeira. Então é isso da aula de hoje, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.